gente não pode se abandonar. A gente não pode se rejeitar, entende? Exato. Porque se eu mesmo rejeito quem eu sou, como é que eu vou fazer com que o outro me aceite? Sabe? Hoje eu estava lendo um pouco sobre o tema, e aí em alguns momentos eu lembrei de mim, das rejeições que eu passei, sabe? E também das coisas que eu deixei de tentar com medo de ser rejeitada. Ei, Verônica, boa noite. Boa noite. Coisas que eu deixei de tentar com medo da rejeição, pensando assim, já não deu certo da outra vez, melhor nem tentar de novo, não, para não, né, para não machucar, ou sei lá. Então nós estamos aqui hoje e também lembrando de coisas onde a gente foi rejeitado, né? Isso é muito bacana. Exato. As pessoas perguntam assim para mim como terapeuta. Pode falar. É um auto-olhar. No momento em que a gente traz isso para elas, para o pessoal em si, a gente olha para a gente também. Boa noite, Mara. É verdade. Então, e aí, às vezes, a pessoa pergunta para mim assim, mas você sente isso também? Porque eu sou uma terapeuta, né? Eu falei, mas claro que eu sinto. Eu sou assim, gente. É que eu estudei, hoje eu olho com outro olhar. Mas todos nós temos as nossas questões. Só que como eu lido com essas questões, é esse que é o pulo do gato. A pessoa pensa assim, não é porque a pessoa é terapeuta, ela não tem problema. A gente só aprendeu a lidar com o problema, não é, Letícia? Exato. Mas a gente tem muito. Exato. E a gente está cada dia tentando aprender a lidar com todos eles. Nossa, mãe do céu, e não é fácil, hein, Letícia? Eu Miriam, boa noite. gosto daquela tua frase, Marley. Os terapeutas são os mais estragadinhos. Sou minha. Gente, anota essa, é isso mesmo. Quando a coisa fica muito feia, a pessoa pega e fala assim, quer saber, eu vou virar terapeuta. Aí tem que estudar muito, tem que aprofundar muito, e aí vira terapeuta. E também a gente já passou por tanta coisa que a gente sabe se colocar no lugar do outro, sabe quanto que essa caminhada não é fácil, né? Mas é possível. É possível aprender a lidar com isso, com maturidade. A gente não muda da noite para o dia. A gente tem coisas que estão lá desde a nossa infância. Mas assim, hoje em especial, que nós vamos falar sobre a rejeição e tentar trazer para vocês assim, que por muitas vezes, quem foi rejeitado não está mais aqui. Isso que vocês precisam entender. Porque não é a pessoa em si que é rejeitada, mas aquela atitude ou aquela situação daquele momento. E aquilo não existe mais. Só que a gente arrasta isso para a nossa vida e coloca como se fosse a barreira para a Marley. Então eu vejo hoje a Marley com essa idade, não é a Marley que foi rejeitada lá naquele outro momento, naquela outra condição. E aquela rejeição daquele momento fez parte da minha história, para que hoje eu aprendesse a lidar com isso. Isso é lidar com maturidade sobre essas dificuldades que a gente passa, né? Mas olha, esse grupinho já está aí chegando, né? Vocês não esqueçam que vocês podem, que eu quero muito que vocês participem, perguntem para nós. A rejeição, como é em vocês, né? Vocês têm medo de receber um não, né? Como é o não, como ressoa o não para vocês? Antes de começar, eu estava falando com a Alê que eu tenho uma música de uma amiga minha, a Marielza Tiscati. Talvez alguém conheça ela. E ela diz assim, uma música que diz assim, o nome da música é O Não da Vida. Pesquisem aí, O Não da Vida. Tem até no Spotify. Diz assim, toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, saiba encarar e trabalhar o sim que virá. Então, gente, boa noite, todos que estão chegando aí. Então, gente, toda vez que a vida disser um não aos teus sonhos, vai trabalhar esse não, mas não vai desistir. Porque naquele momento, aquela rejeição pode ser um impulso para que você faça um projeto melhor. Exato. Pode ser uma ajuda, entende? Aquela rejeição pode ser uma ajuda. Isso vocês têm que entender. Ah, mas é porque é assim, na minha vida tudo é assim. Eu tento as coisas e não dá certo. Gente,
preste atenção, você está em processo de evolução. Vamos lidar com essa rejeição com um pouco mais de maturidade com relação ao que a vida quer de mim. Pode ser que tenha coisa melhor para vir, né? Exato. Exato, e até mesmo a função de, no momento que tu recebe uma rejeição, tu é obrigado a olhar para o que tu já fez. A olhar e ver, será que tem algum erro aqui? Será que eu não preciso me trabalhar em algum ponto aqui? Seja ela uma rejeição de sonhos ou até mesmo uma rejeição de relacionamentos. Será que eu estou pronto para ter um relacionamento? Né? Eu acho que é muito interessante a gente fazer essas perguntas. É claro, mulherada, que a gente sim vai ajudar vocês a não sofrer com essa rejeição. A lidar com ela de uma forma diferente, a olhar para ela de uma forma diferente. Mas é necessário olhar. Porque se incomoda, é aquela função, né, Marley? Se tá te incomodando, é que tem algo ali. E o contrário disso, muitas pessoas, elas se afastam, né? Elas se recolhem e preferem não se relacionar, ou se um namoro ou um relacionamento começa a aprofundar, o medo não é tão grande que a pessoa às vezes termina até o relacionamento para não ter que receber uma rejeição, né? E é isso aí que nós vamos motivar vocês. Motivar que vocês tenham coragem para seguir. A Miriam colocou um não, para mim, sempre funciona como um impulso para mudar para melhor. Pois é. Coisa boa, Miriam. Que bom, que bom. Justamente isso. A rejeição pode ser um livramento, mas a gente tem que passar um tempo para entender. Ah, mas é verdade. Nossa, que lindo. É fácil, não. Né? Vamos combinar. A dona Mara é espetáculo de mulher. Combinar. Dependendo da expectativa da gente, dói muito, né? Dói. Ai, Jesus. A gente sempre fala assim, a gente faz os planos, mas Deus dá a direção, mas fala sério. Na hora que diz um não, você fala assim, acho que você esquece de Deus, né? A gente se organiza e visualiza toda aquela coisa, né? Então, a gente está rindo aqui, veja bem, para nós que planejamos, criamos expectativas e recebemos um não ou uma rejeição, a gente sofre, a gente entende da onde que vem aquilo, como a Miriam falou, e usa aquilo para fazer algo melhor. Ok, nós não temos nenhum complexo, nós não temos nenhum trauma. Agora, vamos pensar nas pessoas que já são complexadas com o não. E já vão para as relações com esse medo da rejeição. Então, essas pessoas são muito mais vulneráveis. Um não para elas, para a gente supera. Igual a Mara falou, tem que dar um tempo para entender. Mas quem já está nesse processo de complexo mesmo, de trauma, nem um tempo. Aí ela pega e se recolhe e abandona tudo e quer saber, eu vou ficar no meu canto e não vou mexer com isso mais não. Então a gente tem que olhar em todas as direções, né? Olhar também para essas pessoas que tiveram aquela rejeição profunda. Pode ser na infância. Olha, eu lembro de uma rejeição, eu sempre gostei de cantar, para vocês verem como é que não é fácil a coisa. E aí, quando criança, era assim, ai menina, pelo amor de Deus, cala essa boca. Ou vozinha enjoada. Gente, isso não é fácil para uma criança e para uma menina. Eu cresci assim. Não era por mal que as pessoas diziam. Mas aí tava todo mundo cantando, aí só fazia assim, ó, tipo, tá chato, tá desafinado, tá? E aí bloqueou. E aí eu gostava tanto de cantar, eu ficava com vergonha de cantar. Aí, sabe o que eu fiz? Fui fazer uma aula de canto lírico. Falei, agora eu vou aprender a cantar. E no fundo, o canto me ajudou muito. A aula de canto, até que eu cantei para vocês aqui. Posso até desafinar, mas agora eu não tenho mais medo. O canto me ajudou muito. Mas também, sabe o que me ajudou? Eu tinha uma trava, tipo uma timidez, uma coisa assim que eu não era espontânea, eu não conseguia deixar sair a minha voz. Então, quando eu reprimia a minha voz ou continha, eu não sei o que é que eu tinha, alguma coisa reprimida em mim.
a minha voz não saía como deveria sair. E isso acontecia muitas vezes, assim, se eu fosse conversar com uma pessoa que eu ficasse um pouco nervosa, a minha voz já saía apertada, uma vozinha enjoada mesmo, sabe? Então, aos poucos, eu fui conquistando e fui descobrindo em mim e fui melhorando a minha autoestima e aí fui aprendendo a me posicionar em mim mesmo. E a minha voz foi mudando, né? Então, hoje, eu falo com mais propriedade, com confiança, eu acredito no que eu falo, e aí eu me coloco. Então, mesmo que eu receba um não, eu sei que tem outros sims que me aprovam. É isso que vocês precisam computar. Quantos sims te aprovaram? Quantas coisas boas você tem? Pode até listar, para que você não se deixe derrubar por um não. Esse não diz respeito à sua pessoa. Esse não diz respeito àquela situação. Entende? Aquela situação, ou aquele momento, ou aquele comportamento que você teve que foi meio chato. Aí a pessoa fala assim, nossa, fulano é chata, mas foi às vezes naquele dia que não pegou bem. Não quer dizer que você é sempre assim. Então é um exercício da gente se valorizar, né? Marley, essa função das pessoas que já têm um certo trauma, um certo complexo com essa rejeição, acaba que elas afinam o seu próprio olhar e só veem isso, que nem tu disse, elas precisam ver o sim. Esse é um exercício muito bom. E o que acontece? Isso acaba deixando elas numa posição, às vezes até de submissão, porque elas foram tão invalidadas, né? A sua ideia, o seu jeito de falar, o seu jeito de cantar, o seu jeito de andar, né? Isso era uma coisa que nós conversávamos entre um grupo de mulheres. E aí foi assim, ó, foi podando cada galinho, sabe? E aí essa árvore, o que ela faz? Ela mingua, né? Como a gente chama aqui. Árvore mingua. Ela fica, como é que se diz? Tem um outro termo também. E é isso. Aí ela para de ir para frente. Ela se acomoda e deixa que os outros levem ou decidam. Ela se coloca naquela posição. E é aí que ela precisa de ajuda. É nesse momento que a gente pega a mãozinha dessa mulher e vamos embora. Rosane, essa rejeição faz... Exato, exatamente isso. A gente afina, aí a gente afina o nosso olhar com nós. Quando a gente não tem esse trauma tão aflorado, a gente consegue afinar o olhar para nós mesmos e dizer, opa, peraí, se não está fluindo, tem coisa aí. Eu preciso dar uma olhada, eu preciso rever, eu preciso me olhar, me perceber. Eu estou na minha verdade, aí a gente entra lá nas outras questões. A gente está na verdade, porque às vezes quando a gente não está na verdade, a gente recebe um não. Por quê? Claro. Porque a gente não está. Claro, não está inteira ali. E isso aí, ele vem dessa base de autoconhecimento. De autoconhecimento, de autoamor, de autovalorização. E é um trabalho contínuo de vigilância, porque a nossa mente tem um lugarzinho que te coloca lá naquele lugar de menosprezo, de depreciação. Tem. Então, é justamente isso. Porque, assim, nós temos realmente que trabalhar dia a dia em torno dessa nossa autoestima. É o nosso trabalho que temos que fazer, gente. A gente não pode se abandonar. A gente não pode se rejeitar, entende? Exato. Porque se eu mesmo rejeito quem eu sou, como é que eu vou fazer com que o outro me aceite? Né? Exato, porque às vezes a gente não conhece a nossa verdadeira face. Né? A gente não conhece o nosso ser mulher, o meu ser Letícia, o teu ser Marley, de fato. Os conceitos, né? É um conceito social, é lá um conceito familiar que foi te guiando e te dizendo como tinha que ser. Mas a tua verdade, né? Não, às vezes não tá ali. E aí, com tu te autoconhecendo, tu te entendendo, te aceitando, aí sim. Aí tu pode partir para a vida aceitando o resto também. E sendo aceita. Então, justamente essa potência que nós somos, a gente só vai mostrar quem a gente é se a gente enfrentar. A gente se afasta para a gente ter uma
um pensamento, né? O que pode ter acontecido naquele momento, o que eu posso melhorar. Sempre a gente pensa assim, o que isso veio em meu benefício? Gente, não pode acreditar que a vida toda, a vida, Deus, sei lá, o universo, está contra mim. Quando eu falo que tudo está a favor da vida, a gente precisa entender que essas rejeições são para nos melhorar, são para nos fazer crescer. É o que eu falei, se a gente já tem um trauma de infância, é diferente, talvez tenha que tratar numa terapia. Mas, na maioria das vezes, os não são necessários para a gente poder encontrar outros caminhos. Então, a gente se recolhe por um tempo, mas depois a gente volta. Entende? Porque se a gente começa a se recolher muito, a gente não mostra para a vida quem a gente é e o que a gente veio fazer. E a vida não quer isso da gente. A vida não está em ponto que a gente deve se recolher e não deve mostrar a nossa identidade. Entende? Então, novamente, eu torno a falar. A rejeição não é contra você. É contra aquele momento ou aquela atitude. Entende? Não é você a pessoa que está sendo rejeitada. Pode ser o seu pensamento, o seu projeto, a sua ideia, o seu ímpeto de ajudar, de fazer as coisas. É a ação. Ou exato, não é pessoal. Não é pessoal. Então não leve isso. Eu sou uma pessoa rejeitando você. Não é rejeitado. O que está sendo rejeitado é a sua forma de pensar, ou aquele jeito que você se colocou naquele momento. E aí você olha para aquilo, aprende com aquela situação e volta. E volta, faz um pouquinho diferente, experimenta de outro jeito. Agora você pegar e dizer assim, quer saber? Desisto. Então, aí você está se entregando a esse lugar que é aquela zoninha de conforto. Que aí eu não tenho confusão com ninguém, eu não sou rejeitada, eu não recebo não, mas eu também não vou para a vida. Exato. Eu não vou para a minha evolução, eu não vou para o meu processo, eu não vou para o meu autoconhecimento. E aí você realmente está estagnando, né? Isso aí é grave. A Rosane colocou, eu me fecho e afasto das pessoas, situação que me faz sentir rejeitada. Quer falar? Não, eu ia complementar aquilo que tu estava dizendo e nessa função de não ser pessoal, né? Acaba que o que acontece? Vou dar um exemplo, né? Eu, quando fiz as minhas primeiras tatuagens, né? Ai, a Letícia não vai conseguir emprego, a Letícia não vai isso, a Letícia não tem que fazer em lugar que pode esconder, porque nem todo mundo pode ver. Só que isso era uma coisa que me fazia muito bem. Eu acho lindo a arte. E a arte na pele, para mim, eu acho muito bonito. É da minha identidade, é da minha essência. Então, pensem só. Se esse fato da minha essência está incomodando outra pessoa, o problema é meu ou é dela? Ela que está me rejeitando. Né, gente? O que tem dentro desta pessoa, desta mulher ou deste homem, enfim, que está rejeitando essa característica que é minha. Sim. Uma outra coisa. A Rosane falou, mas então, a ação não é minha? Porque eu falei, a rejeição não é da pessoa, é da ação. A ação é tua, Rosane. A gente só precisa entender o seguinte. Imagina que você está agindo de uma determinada forma para um grupo que não contempla essa atitude sua que é interessante, tá? Então, eles estão rejeitando a sua atitude e não você. Se essa sua atitude, aí você traz para você. Você fala, não, mas essa atitude, ao meu ver, é boa, é um princípio bom. Então você pensa se essas pessoas realmente é aquela história. A gente não vai agradar a todos. Se essas pessoas estão nessa sintonia com você, senão aí você deixa essas pessoas e vai formar um outro grupo. E quando as pessoas têm muita dificuldade mesmo, elas precisam se aliar a pessoas que compartilham das ideias. Então você, por exemplo, você vem aqui, vamos falar do sagrado feminino, tá? E aí eu vou dentro de um grupo de uma religião muito conservadora, por exemplo, colocar as minhas ideias. Eles vão dizer assim, você está louca? O que você está trazendo aqui? Aí eu
tem que entender que foi a minha atitude do local que não combinava muito com a minha forma de pensar. Aí o que eu faço? Se eu tenho confiança e certeza que é isso que eu quero para mim, né? Se eu estou convicta que eu pratico, que eu gosto, que eu entendo que esse é um movimento bom, saudável para mim, pelo menos no momento eu sinto que é, e eu fui rejeitada naquele grupo, eu vou entender o lado deles. Bom, eles têm um pensamento conservador, claro que eles não vão compactuar, mas é o ponto de vista deles. O meu ponto de vista, eu tô ok. Aí eu vou lá e procuro um outro grupo, entende? Então, a gente precisa também, nesse momento, ter essa autonomia de escolha. E às vezes a gente não tem autonomia de escolha porque a gente não tem essa autoafirmação, a gente não tem convicção do que eu quero. Então, entendam, nós somos identidades, estamos em identidades não fixas. Caiu aí, Letícia? Nós somos identidades em constante transformação, tá? Por isso que quando a gente traz essa busca do sagrado em nós sabemos que somos uma natureza em constante transformação, assim como tudo na natureza. Ok, então hoje eu estou convicta das coisas que eu falo. Mas eu também tenho que entender que há pessoas que olham por um outro ponto de vista. Isso não quer dizer que estão rejeitando a Marley. Não. Pode até ser que você pense assim, mas é o meu ponto de vista. Se eu sentar com aquelas mesmas mulheres de uma religião conservadora e falar de receita de estrogonofe, você muito bem aceita. Entendeu? Então, é o meu ponto de vista naquela hora, naquele momento. Entendam isso. Exato. E a função também é o se encaixar. No momento em que tu vê que o meio onde tu tá destoando daquele grupo, tu não tá te encaixando naquela caixinha e o grupo todo está te rejeitando ou tentando te moldar, aí é que entra isso daqui é o meu limite, então essa é a minha essência e eu vou me retirar deste grupo, ou que eu já tive experiência assim, de mudar um pouquinho a fala. Teve um momento em que eu conversei exatamente isso que a Marley falou, de um grupo, eu sendo de sagrado feminino, num grupo de mulheres, na verdade não eram só mulheres, mas de uma determinada religião bem conservadora. O que eu fiz? Eu falei em uma linguagem na qual eles entendessem o meu ponto de vista sem eu agredir os ouvidos deles. Porque é isso. Por que as pessoas rejeitam a gente em algum momento? Porque aquilo ali agrediu alguma coisa neles. Aquilo ali judiou, desencadeou algum incômodo para eles lá no interno deles. Não que eles queiram rejeitar porque é eu ou porque é a Marley, ou enfim, qualquer pessoa. Não é isso. Pensem que eles têm uma dor dentro deles que eles não sabem lidar. E no momento em que tu expõe a tua verdade, que às vezes eles não conseguem, entra em choque. Isso dói. Quantas vezes isso doeu para nós em certos momentos da vida? Eu lembro de rejeitar pessoas que hoje eu vejo assim, meu Deus, por que eu fazia isso? Mas é a Letícia de hoje olhando para a Letícia do passado. Que não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, não tinha, enfim, todas as experiências que eu já tenho hoje. E daqui a anos eu vou olhar para essa Letícia e também vou achar com defeitos. Por quê? Porque, né, a gente está sempre em evolução, que nem disse a Marley. Aqui a Tamires colocou: já deixei de fazer muitas coisas porque que tive vontade, por medo de os outros iam pensar, inclusive meu marido. Tenho vontade de frequentar determinadas religiões, mas meu marido não gosta. Então, Tamires, o que eu se encaixa bem no que a gente estava falando bem agora, né? Essa função da tua vontade. Como que tu pode? Porque assim, ó, a gente tem aquele o ideal de se fazer, o que deveria ser feito, o que a gente consegue fazer. Eu sempre
trago isso para todas as mulheres na qual eu atendo, do meu grupo de mulheres, das pessoas que eu atendo até mesmo na feira, eu trago isso. O que que tu pode fazer hoje? Qual é a atitude que hoje tu pode fazer que vai te dar aquele acalento sem ferir o outro? Consegue fazer isso? Tem alguma coisinha? Tu disse que tem muitas coisas que tu tem vontade de fazer e na função dos outros vão pensar. Com função de pessoas de casa, é um pouquinho mais complicado, tá? Mas com pessoas de fora, elas não estão ali julgando a ti. Elas estão julgando algo nelas que elas não conseguem. E se tu tá tendo atitude para fazer, elas estão te vendo fazer diferente. E isso incomoda, tá? E com essa função de casa, começa aos pouquinhos. Traz numa linguagem com que a pessoa vai conseguir assimilar. Vou dar um exemplo, tá? Eu, Letícia, falando de sagrado feminino dentro de uma religião super fechada. O que eu vou puxar? Maria, Mãe de Jesus. Eu vou trazer o sagrado feminino que eles conhecem, que a forma na qual eles já acreditam. E aí eu vou trazer a força dessa mulher, né, nesse contexto, a força que ela teve para ir ali dar à luz ao seu primeiro filho, somente com seu marido, sem nem saber o que estava acontecendo, num local totalmente, enfim, né? A gente já sabe da história. Então, aí eu consigo resgatar a força dessa mulher. E aí, nesse momento, eu consigo mexer com a força das mulheres que estão ali, para que elas entendam que elas mesmo têm esse mesmo potencial que Maria teve. Sim. E aí elas fortalecem o feminino delas. Isso é só um exemplo. Vamos supor, eu gosto, né, de acender incenso dentro de casa, né? Já passei por isso também. Mas, enfim, gosto de acender incenso dentro de casa, não podia. Não podia, né? Porque, sei lá, era o quê? Pega um cheirinho, pega uma canela e bota no álcool, e vai lá e limpa os móveis do quarto, da cozinha, da sala. Tu vai ter o cheiro, tu vai ter aquele aroma, tu vai ter aquela energia. Tu não precisa brigar. Afrontar, eu sempre falo isso. E não precisa. Aí tem muita gente que briga comigo em relação a isso. Que diz assim, mas aí tu não tá sendo tu mesma, tu tá te mascarando. Não é mascarar. É só não invadir o espaço do outro. A gente tem que entender. Exato, gente. A gente tem que entender que assim como a gente tem limite, os outros também têm. Aquilo que fere a nós, que as atitudes de pessoas que ferem a nós, a gente pode ter atitudes que ferem os outros. É assim, gente, dependendo da situação, dentro de um casamento, você vai ter que lidar com paciência e entender até que ponto isso está te ensinando alguma coisa, sabe? Sempre tentar trabalhar a relação do casal como a maior universidade. Está fazendo um curso, uma universidade. É difícil, mas a gente, entendendo que aquilo ali é para o nosso bem, é para o nosso crescimento, o que eu tiro com isso, o que eu aprendo com isso, o que eu olho para mim a partir dessa confusão, né? E paro de ficar apontando o dedo e apenas dizendo por que ele não deixa, porque ele não quer, porque ele não gosta, né? O que a Letícia falou, vai fazendo as coisas aos poucos. Quem está buscando autoconhecimento é você, não é ele. Exato. Então entenda que para ele, adentrar esse universo de uma mulher que procura se autoconhecer, que frescura é essa, entende? De certa forma, se a gente for olhar há anos atrás, e ainda assim até hoje, existe esse pensamento conservador, né? Só tem que dar conta de cuidar da casa, dos filhos e ficar bem aqui. Para de arrumar confusão, que a vida está perfeita, nosso casamento está perfeito. Você que está arrumando confusão onde não tem. Geralmente é assim. Mas é porque nós, além da gente ter essa inquietação toda por sermos mulheres, temos mudanças por causa de hormônio, por causa da lua, por causa de tudo que mexe com a gente, por sermos água. E os homens não têm essas alterações como nós temos, então isso a gente já sabe. Aqui, pelo menos quem tem participado dos encontros com a gente já percebeu. As mulheres oscilam porque somos assim mesmo.
somos de fases. E os homens são mais lineares, Então isso aí a gente já sabe. Então não adianta esperar que o homem vá entender isso aí. Só a mulherada mesmo que se entende. Né? Então vocês pensem assim, são duas pessoas diferentes, com duas bagagens familiares diferentes, com dois tipos, experiências, tudo diferente. E aí dividem uma casa e formam uma família. É necessário ter calma e paciência. Tamires, olha só. Não sei se a Letícia falou sobre isso, eu vou tentar falar se essa internet não cair. Bem, isso, ele acha uma frescura. Sofro com depressão, estou tentando me encontrar, me conhecer. Adorei esse conceito. Olha só, essa questão de depressão vai mais a fundo nisso aí, tá? Ele entrou na tua vida e não quer dizer que ele é a causa da sua depressão. Isso pode ter origens lá atrás. Em especial, mais uma vez, as coisas relacionadas com depressão, que a depressão ela trata muito de vida e morte. É como se você desanimasse da vida, tanto que você não tem vontade de levantar da cama, você não quer fazer coisas a favor da vida. Você prefere ir nesse caminho que te leva à morte. Quando nós temos uma dificuldade de lidar com as coisas da vida e temos pouca força para a vida, podemos olhar nas constelações familiares algo relacionado à mãe, ou a nossa mãe, ou a mãe da mãe, ou a mãe do pai. Então precisa ser olhado em profundidade a origem dessa depressão. E aí esse marido pode se pintar de ouro, ele pode concordar com a tua religião, ele pode dizer que isso não é frescura, e você pode continuar com a sua depressão. Você vai ver que não é por aí, tá? Então, investiga. Ele está sinalizando, ele não está facilitando para você ficar na zona de conforto. Ele é a pessoa que vai fazer você se mexer. Travou? Travou de novo? Travou um pouquinho. Mas mas acho que ela conseguiu te entender. Eu consegui te entender. Ele é a pessoa que está te fazendo você se mexer, tá? Acorda para isso. Porque às vezes se ele fosse muito bonzinho, concordasse com tudo, você não ia olhar em profundidade o que você precisa ver. Pensa aí, tá? Vai devagar que a criatura ainda está ali para te ajudar, pensa. Exato, pensem sempre, essa frase da Marley eu gosto muito, tudo está a favor da vida. Então, cada situação que aparece na nossa vida, seja pessoas, elas estão aqui para nos ensinar, por mais que doa, por mais que sejam experiências horríveis, elas estão para nos ensinar. É para nos ensinar a dizer um não, é para nos ensinar a nos olhar, enfim, gente, a lidar com a dor, a lidar com o desapego, tudo. É para ensinar alguma coisa pra gente, porque a gente está aqui para isso, a gente está para aprender. Não é à toa que a gente nasce criança, sem saber de nada, né? Nem sabendo o que está fazendo nesse mundinho, e a gente vai aprendendo. A gente vai observando, aprendendo com os nossos pais. Então, olha só, eu queria trazer para vocês, fiz uma listinha aqui de umas diquinhas, né? E aí depois a Letícia parece que vai passar umas ervinhas para vocês, né? Mas eu trouxe aqui umas diquinhas, eu acho que seria interessante vocês ou anotarem ou depois vocês olhem na gravação, né? Então, a dica número 1, ressignificar a rejeição, tá? Então, a gente falou isso já aqui, mas a gente vai só reforçar. Ressignificar a rejeição, ou seja, olhar para essa rejeição e entender o que isso pode contribuir. Então, eu ressignifico. Aquilo que me machucou, eu olho agora com maturidade e trago isso. O que isso pode ser significativo agora na minha vida? Né? De que forma eu posso olhar isso? Então, você para de se vitimizar e dizer, tá vendo? Tudo acontece comigo. Não. Acontece porque você ainda tem coisa para mexer aí. Vai com coragem que vai dar certo, tá? 2, mudar a perspectiva. É aquilo que eu disse. As pessoas estão olhando pelo ponto de vista delas. E nós olhamos pelo nosso ponto de vista. Qualquer coisa a gente muda o grupo. Mas não levem isso tão para dentro do seu coração. Por favor, não se diminua tanto. Sabe? Não se diminua tanto.
Você é uma potência. Você é essa pessoa que quer fazer diferente. Continua acreditando. Não desanima, gente. Pelo amor, a gente está segurando uma na mão da outra. 3. Praticar o amor próprio. Então, praticar o amor próprio é ver quem é você hoje. Quando você recebeu aquele não, você era uma outra pessoa. De lá para cá, você já vem trabalhando um pouco a sua evolução, você vem amadurecendo, você vem se relacionando com as pessoas de uma outra forma. Então, olhe para você agora, entende? Aquilo aconteceu naquele momento da tua vida, era um outro contexto. Por favor, não fique preso naquilo ali, que agarra você no passado e te trava para você não andar. Mais uma vez, confia, gente, confia. Número 4. Utilize o fracasso para celebrar as vitórias. Gente, se a gente conseguir olhar para trás, para os nossos fracassos, né? E celebrar mesmo. Por quê? Porque foi por conta daquilo, por exemplo, foi por conta de dizerem para mim que eu não sabia cantar e que eu desafinava, que eu fui fazer aula de canto. Gente, eu tive uma apresentação, eu cantei música lírica, ópera, eu cantei. Então, eu posso festejar uma rejeição depois, porque eu superei. Então, faz isso, de vez em quando vai lá naquela rejeição e tenta achar um motivo para celebrar hoje o que você já superou. Isso vai te dando força, tá? 5. Una-se com quem te acolhe. É isso, gente. Exato. A gente está te ouvindo? A gente está te entendendo? Vou para um grupo de mulheres, ou vou para um grupo que me entenda. Vai para um grupo terapêutico, sabe? Vai para uma terapia. Mas vai se unir com quem te ouve, porque senão realmente você vai se recolher muito, tá? Então você vai se unir com quem te acolhe. E número 6, perdoar o passado. Então, ó, é possível se livrar da mágoa, mas é preciso coragem para revisar o trauma. Então, perdoar o passado, dependendo da condição do trauma, pode ser que você tente ir lá naquela ferida e vai se machucar muito. Pode não estar cicatrizada. E abrir essa ferida em algum momento que você esteja fragilizada pode ser perigoso. Então, se você quer revisar, liberar isso do seu passado e não dá conta de fazer sozinho, aí você vai procurar ajuda com o terapeuta, vai para a terapia e aí o terapeuta te ajuda a você olhar. E aí não está aqui na minha diquinha, eu dou diquinha do coração, tá? Além das ervas da Letícia, que ela vai daqui a pouco passar para vocês, eu indico e muito, porque para mim foi libertador, você investigar nas constelações. Fazer uma sessão de constelação familiar, dessa terapia, e investigar a origem, porque você pode estar identificada com alguém que foi rejeitado no passado. E aí eu falo isso tudo, você vai lá, faz tudo direitinho e não dá conta de olhar para isso, de entender, não consegue mudar, não tem força, né? Pode ser que você venha para terapia e eu digo assim, não tem nada a ver com o teu passado, tá aqui mesmo. É a sua criança ferida que está aqui. Porque nós precisamos pegar essa criancinha também, gente. Por favor, mais uma vez. Mais uma vez. Pega, vai lá na tua criança, fala, por favor, meu amorzinho, presta atenção. Foi você que foi rejeitada lá na barriga da mamãe. Foi você que ouviu do teu pai que você não deveria ter nascido. Foi você que foi jogada na lata do lixo. Não fui eu. Com a idade que eu tô. Entende? Foi aquela criança, aquele bebê. Em que momento você foi rejeitada? Porque tem crianças que têm registro muito forte. Rejeição profundas. Sabe? E a gente diz assim de tentativas de aborto, muita coisa que está no registro dessa pessoa. Mas, por favor, se já foi visto isso em terapia, ou se você sabe do acontecido, alguém te contou, sempre tem aquela tia que chega lá e conta, que você, quando era criança, ninguém te queria. Pronto. Aí você vai para a vida com aquela frase, se ninguém me queria quando eu era pequena, deve ser por isso que as pessoas não me querem agora. Quem é que não... Você não era benquista, não te queriam? Aquela menina, aquela criança, aquela adolescente, aquela moça. Quem é você agora? Então, mais uma vez,
Nós somos identidades não fixas, não permanentes, em constante transformação. Quem foi rejeitada não existe mais. E quem está trazendo à tona essa mulher rejeitada é você. Se é uma criança rejeitada, ainda você precisa olhar para ela e dizer, foi você que foi rejeitada, não eu. E em todas as suas fases, olhe para a fase onde aconteceu a rejeição. E tome agora a tua postura de força e de convicção de que agora, nessa caminhada que eu tô, eu posso fazer diferente. Eu posso olhar para essa rejeição como um degrau que eu já estou avançando. Isso aqui eu não passo mais. Ah, mas vai ser tudo de novo. Agora você é outra pessoa. Canaliza nessa força do pensamento positivo também, né, gente? Se já vai para a relação pensando no pesado, fica difícil. Mas já canaliza agora. E outra coisa, gente, aprende a ter postura diante da vida, tá? Isso é muito do adulto. Aqui, ó, quer saber? Acordou de manhã, exercício para vocês, hein? Levantou, não, antes de levantar da cama, vamos parar com esse negócio de lamúria agora, ó. Amanhã vocês vão acordar, vão sentar na beiradinha da cama, vão botar o pé no chão, aterrar, porque não fica negócio de sonho, não. Aterra, bota o pé no chão, estica esse braço, respira fundo e naquela inspiração você já conecta com a frase que você quer para o seu dia. Então, se você tem alguma coisa para fazer e você está com medo do enfrentamento, da rejeição, você não vai pedir, você já vai canalizar. Então, você inspira e diz, eu hoje posso, hoje eu consigo, hoje eu sou outra pessoa, eu já canalizo com o sim, eu já canalizo com a força de prosperidade, eu já estou canalizada num dia abençoado. Entende? Vocês vão criar uma frase positiva. Já cria uma frase positiva que seja dentro do seu contexto de necessidade, da sua dificuldade. Eu tenho dificuldade com alguém? Então já, ó, inspiro com meu pezinho no chão, já estou canalizada que vai ficar tudo em paz hoje. Hoje vai ser um dia harmonioso. Isso de manhã. Então já começa teu dia canalizando. Porque se você tem uma entrevista de emprego, você tem alguma coisa para fazer, já vai no medo. Já vai na força do que deu errado. Entendeu? Você já vai meio que puxado para trás. Então, você já tem que ir puxado para frente. Então, bora canalizar no pensamento positivo. Beleza? É só uma diquinha aqui, tá? E aí, agora eu vou deixar a Letícia com essas mandingas dela. Que coisa boa. Não, e é muito interessante isso, Marley, porque acaba que tu te posiciona no sim. Tu permite que a vida flua. No momento em que tu te apega a esse passado, tu não tá vendo o dia que tá passando. É aquela função do tempo presente, né? E como a Marley disse, se tá ligada a criança, vamos lá tomar banho de ervas? E, gente, a gente tem a natureza toda à nossa disposição. Cada erva são medicinas, assim como nós somos medicina uma para as outras. Somos todos medicina. Toda a terra é medicina, tudo. E aí a gente vai lá e vai usar dessas ervas que estão à nossa disposição para tratar. E, gente, hoje eu olhei assim essas ervas e eu pensei, meu Deus do céu, são coisas tão fáceis da gente ter, às vezes, no nosso pátio. Tem algumas que não, mas tem ervas que vão estar no teu pátio. Aí depois eu quero comentar uma coisinha sobre as ervas do pátio. Marley, me ajuda a lembrar para não esquecer de comentar com as meninas. Sim, senhora. Ervas do pátio. Isso. Então, meus amores, na última a gente falou, ou foi na penúltima, não tenho certeza. Foi na penúltima, na do medo. A gente falou da erva de São João, tá? Que ajuda a tratar esses traumas, medos. Só que ela também trata o medo do abandono. Ou seja, o medo de ser, dessa possibilidade que não é real ainda, mas que... Então, ela te tira essa ansiedade, tá? E aí tu pode juntar ela com o barbatimão, que também
tem essa função de te trazer para o presente, de te... Ó, vem cá, vamos conversar. Tu tá aqui agora. Ai, Letícia, mas tu nunca teve ansiedade? Claro que a gente tem ansiedade. Todos os dias. Só que é que nem a Marley disse lá no início. A gente vai cada dia tentando aprender. Essa é a diferença. E aí nós temos o picão preto. Gente, picão preto. Às vezes em qualquer terreno baldio, qualquer barranca, qualquer pátio tem o picão preto. Quem não conhece o picão preto, me chama que eu mando foto. Quem não conheceu alguma dessas ervas, pessoal, pode me pedir que eu mando foto para vocês e eu digo que erva que é, tá? Algumas, tipo barbatimão, geralmente só lá para cima que tu tem a árvore, né? Se não, tu compra ela. Aí sim tu vai ter que comprar ela, tá? E talvez não ache no teu pátio. Depois a gente tem... Tá, o picão preto eu não falei das funções dele. Ele fortalece a personalidade e a individualidade. E trabalha a autoestima. Por que isso vai reverberar na rejeição? Porque aí tu te fortalece em ti. Tu estás na tua verdade. Então, o entorno que te rejeitar, sim, o problema deles não teu. Entende? Tu vai aprender a lidar com essa rejeição sem trazê-la para o teu pessoal, sem trazê-la para o teu coração. Vai ficar aqui no teu campo de visão, tá, me rejeitaram, tudo bem. Eu não deixei de ser eu para ser aceita. Né? E aí depois a gente tem citado a dona criancinha lá, ferida, rejeitada, né? Enfim, a gente vai trazer o alfazema de novo, gente. Na culpa a gente trouxe alfazema, no medo a gente trouxe alfazema, eu acho que na última da solidão a gente trouxe alfazema também. Gente, a alfazema para criança ferida é o coringa. Ela é maravilhosa, ela harmoniza o teu campo áureo. Ela te harmoniza. E aí ela vai lá naquela criança ferida e acalenta. É maravilhoso vocês fazerem aquela meditação, aquela prática que eu e a Marley conversamos, eu não sei se foi na última ou na penúltima live, de ver essa criança, dar a mãozinha para ela, abraçar ela e dizer, tá tudo bem, já passou. A gente já passou por isso. Agora tu tem força, tu é uma adulta. Tu tem força. Claro. E aí vai lá e toma o teu banho de alfazema memorizando. Busca cada memória que você se sentiu rejeitado. Isso que eu ia falar, Letícia. Bota intenção, né? Exato. Toma o banho e já pensa nessas rejeições, gente. Isso é a intenção. No momento que vocês estão tomando esse banho de ervas, não adianta tomar o banho de ervas e estar pensando lá na morte da bezerra, ou sei lá, não sei. Vocês têm que estar ali de corpo presente, entendendo que a medicina que vocês estão fazendo é energética e precisa de intenção. É a mesma coisa quando tu for colher as ervas, gente. Peçam licença, são seres vivos. Ah, porque planta não tem vida. Tem vida, tem energia, se movimenta. Então, está vivo, sim. Assim como uma pedra, ela se formou de alguma maneira. Então, ela também é viva, tá? Ô, Letícia, tem mais força a vaporização do que o banho? É que a vaporização, não é que ela vá ter mais força, mas a vaporização, ela trabalha diretamente nas memórias, Marlene. Porque o que acontece? A gente tem o nosso campo áurico, tá? Que o banho vai ajudar. Ai, Letícia, mas o banho não ajuda nas memórias? Sim. Nos registros, sentimentos, registros de energia, o banho vai trabalhar. Registros de memória uterina, aí tu vai fazer uma limpeza uterina, que aí tu usa a vaporização para isso. A vaporização e tem outros métodos também, que a gente não vai entrar aqui. Mas dá para te usar sim, tá? O que eu te digo assim? Lê, eu quero fazer uma vaporização. Nunca fez vaporização, não está tendo um protocolo de ginecologia natural.
a gente não sabe o que é que, vamos supor, se tu tem alguma bactéria, algum fungo, alguma coisa ginecológica, tá? Mas quero fazer uma vaporização. Faz uma de alfazema. São ervas brandas, são ervas calmas. Ah, eu quero fazer com babosa. Ok, ótimo. A babosa é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Ela trabalha a autoestima. Ela limpa a sensação de ser desprezada. Então, pega a babosa e a alfazema. Trabalha essas duas coisas. A babosa é maravilhosa para o nosso ser mulher. Então, traz essas duas ervas. Que bacana. Claro. E a gente já está meio que encerrando, mas se alguém não souber ainda o que é vaporização e quiser perguntar aí rapidinho, pergunta. Isso, que a Letícia explica. Exato. Picão preto faz banho das folhas. Pode ser das folhas ou da planta inteira, Tamires. Tu pode usar, tá? Tem mais duas plantinhas que a gente precisa falar rapidinho. A malva, tá? E a baunilha, tá? A malva, ela trabalha os sentimentos de rejeição, exclusão familiar e social. Então, essa é bem abrangente nesse tema. A malva é maravilhosa nessa questão. E a baunilha, ela vai atuar na nossa autoestima. De novo, vai atuar que nem lá o Barbatimão, nos dando força para sermos nós mesmos, tá? Eu vou colocar na descrição do vídeo, tudinho. Ô, Letícia, um banho só, Letícia? Ou repete esse banho mais vezes? Depende do caso, Marlene. Depende do caso, tá? Tu pode fazer vários banhos ou tu pode fazer um banho só. Ah, Lê, eu quero fazer uma limpeza bem fundada nisso. Então, tu vai fazer um banho. Aí, tu vai te observar nesse dia. Gente, observe em cada sentimento. Porque, assim, ó, no momento em que a gente mexe com as memórias, que a gente mexe, dói. A mãe tinha falado isso, desculpa, agora há pouco, aqui no comentário. Isso é um processo dolorido, gente. Mexer nessas coisas que estão no nosso interior dói. A gente precisa ter coragem e força para fazer isso. E nós temos, tá? Não estou dizendo que isso é um empecilho. Nós temos essa força. Só que, eu tomei um banho hoje, amanhã eu acordei chorosa, acordei muito deprimida, porque eu lembrei de tudo, eu senti tudo de novo. Para o banho. Não faz amanhã. Espera uma lua, uma semana, e faz outro. Por quê? Porque talvez no teu ciclo, no dia em que tu fez, tu estava mais aberta a sentir. E catarse, tem gente que diz, tem terapeutas às vezes que dizem que tu precisa ter catarse para estar funcionando. Não precisa, gente. A gente não tem necessidade de sofrer. A gente não precisa sofrer, tá? A gente vai trabalhando aos poucos. Então, talvez o banho à noite seja interessante, né? Que aí a pessoa toma, faz aquela intenção, deita e dorme, né? Tá. Perfeito. E aí a Rosane... A Rosane perguntou se a babosa é em pedaço. Pode ser, Rosane. Tira a casca dela, tá? Eu acho que eu já tinha ensinado antes, mas vou passar bem rapidinho. Tu corta a folha da babosa, tá? Cortou ali no pé. Vai botar num copinho, em pezinha, tá? Com aquela base para baixo. Aí vai deixar ali uma meia hora, 45 minutos. Ela vai sair um líquido escurinho, amareladinho dela, tá? Vocês vão lavar ela. Porque aquele líquido que sai, ele é tóxico, tá? Então, vamos se cuidar, vamos usar a babosa direitinho. Aí lava ela toda por fora, tira bem aquela baba que vai sair, no caso essa amarelinha, tá? E depois descasca, tira os espinhos dela, tira a casca, e aí aquele gelzinho, tu vai botar no teu banho. Tu pode botar o pedaço, ou se tu quiser que ela já hidrate a tua pele, tem a dupla finalidade, pega e macera ela, pode ser no mixer, pode ser no liquidificador, e deixa ela ficar líquida. Isso. E aí mistura na tua água. E aí tu pode despejar até no cabelo, gurias. É maravilhosa, maravilhosa. A babosa e a alfazema, tu pode tomar de corpo inteiro, sem problema nenhum, tá? Então, pode tomar o banho. Vai ser bem hidratante e muito bom. Tu vai notar bastante diferença.
que a gente está falando aqui hoje, a gente está formando uma grande corrente de amor, de ajuda, de querer o bem de todas as mulheres, de todas as pessoas, né? Então fica aqui no Instagram, compartilha, depois fica no YouTube, coloca lá no YouTube, compartilha. Ou seja, você viu, você entendeu, faz isso por outra mulher ou por outra pessoa também. Que essa pessoa não, que ela se destrave, que ela vá para a vida, vá para as relações. Ai, mas eu fui rejeitada. Vai lá e dá aquele toque. Fala, ó, falaram lá na live, você não foi rejeitada não, tá? Que hoje quem você é não vai ser mais rejeitada. Foi só aquela pessoa lá daquela época, foi só aquela criança lá que foi rejeitada. Agora você pode ir. Vai lá, vai lá, vai lá. Então vamos dar força para as pessoas seguirem. Não importa a rejeição, gente. Não importa o não que você levou. Fortalece tua caminhada a partir do não que você levou. E ó, bora pra frente. Essa frase da Marley, agora sim, tudo tá a favor da vida. Então, cada situação que aparece na nossa vida, seja pessoas, elas estão aqui para nos ensinar, por mais que doa, por mais que sejam experiências horríveis, elas estão para nos ensinar. É para nos ensinar a dizer um não, é para nos ensinar a nos olhar, enfim, gente, a lidar com a dor, a lidar com